Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. Hoje vamos estudar o livro de Gálatas, o capítulo de número 2. E o estudo de hoje denomina-se A Credibilidade do Pregador. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo do capítulo inteiro, do versículo 1 até o versículo de número 21, que diz o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O capítulo 2 do livro de Gálatas é uma continuação daquele primeiro capítulo que ministramos aqui na semana passada, onde Paulo está chateado com a igreja dos Gálatas, porque eles estavam ali se deixando levar por falsos pregadores, por um evangelho que não era verdadeiro, e ele começa então a mostrar como que foi a sua caminhada, o início da sua caminhada, da sua fé em Cristo, para que eles entendessem que o apóstolo de fato carregava a verdade, carregava o verdadeiro evangelho, na qual eles tinham que confiar. E aqui ele dá continuidade, tanto que ele inicia esse capítulo 2 dizendo: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, ou seja, é uma continuação mesmo, que a Bíblia acabou ali, os escritores da Bíblia, os tradutores da Bíblia, acabaram separando um capítulo do outro,
Mas aqui de fato é uma continuação, poderíamos inclusive ler os dois capítulos juntos, que até daria um sentido maior. Mas a gente consegue explicar aqui de uma forma detalhada para que fique bem claro e explícito para a gente. Então ele vai dando continuidade que ele, 14 anos depois de todo aquele período, quando ele passou 3 anos na Arábia estudando, ainda não tinha conhecido os apóstolos pessoalmente. 14 anos depois ele sobe a Jerusalém e agora ele tem um grande companheiro de viagens, um grande irmão na fé, que era Barnabé. E ele inclusive leva Tito junto com ele, mas Barnabé foi de fato um homem que esteve com Paulo em vários momentos, inclusive lá no início da sua caminhada, quando muitos ainda desconfiavam da conversão genuína do apóstolo Paulo. Barnabé estendeu a mão, Barnabé foi quem deu a devida credibilidade aquele então um pouco jovem que era Paulo e se tornou um grande missionário da igreja. Então ele vai dizendo em relação a isso, que ele não se intimida com as pessoas, com aqueles falsos irmãos. Ele vai dizer aqui no versículo 4 que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. E ele vai dizer, olha, quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, pois Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentam em nada. Ou seja, não é pela aparência que o verdadeiro evangelho é pregado, mas sim a graça de Cristo, mas sim a credibilidade que o pregador, que o cristão, que o homem de Deus transmite para as pessoas que estão ao redor. Então não importa qual a influência, e Paulo está dizendo justamente isso. Para mim, se homens que foram aí na igreja eram influentes, para mim não importa. Para mim não quer dizer nada, porque na verdade o verdadeiro evangelho ele não vem pela aparência, mas sim é o poder de Deus na vida daquele que verdadeiramente crê. E ele então toca um pouquinho no assunto delicado, que era a questão da religiosidade, que na época ainda era uma coisa muito forte, apesar de que Jesus veio para quebrar toda essa religiosidade. Então ele veio demonstrando que seguir todas aquelas leis do Antigo Testamento era impossível, que a lei de fato ela mata, ela levava para o inferno. Então Jesus cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos viver debaixo da graça. E ele vai dizer então, olha, tanto que Tito veio comigo e apesar dele ser grego, ele não precisou se circuncidar. Ou seja, eu deixei claro que a gente não precisava mais seguir essa lei, apesar de que a gente não julga. Quem de fato circuncidou, não tem problema, é um bom passo na fé dessa pessoa, porém hoje a gente não precisa mais passar por essa circuncisão, não precisa mais fazer essa tradição religiosa para poder ser de Deus, para ser de Cristo. E é interessante que Paulo, agora já mais experiente, já se passaram 14 anos, ele vem para Jerusalém já com uma grande credibilidade e ele chega a repreender Pedro, porque Pedro, junto com outros irmãos, estavam sendo hipócritas. Pedro já tinha quebrado essa religiosidade, então ele convivia normalmente com os gentios, com os não circuncisos, porque ele entendeu que a graça era para todos. Jesus abriu não só mais para os judeus, mas para todo o mundo. E Pedro então convivia normalmente, mas quando uma comitiva chegou junto com Tiago, pessoas influentes, pessoas da igreja da época, ele se afastou daquelas pessoas, dos gentios que ele comia junto, que ele sentava à mesa e fingiu que não se misturava. Paulo ficou muito chateado com isso, o repreendeu aquele povo que estava de fato sendo hipócrita, porque eles de fato tinham que viver aquilo que eles pregavam. Então Pedro já pregava que não tinha diferença entre os judeus e os gentios, mas na hora que as pessoas estavam próximas, ele simplesmente fingia outra coisa, fingia ser outra pessoa. Então Paulo repreendeu e com razão, de fato, isso deveria já ser quebrado. Ainda tinha ali alguns detalhes a respeito da religiosidade e com certeza Pedro, como um bom homem que era, um coração grande, como um bom cristão, soube receber essa repreensão do seu irmão em Cristo, que era Paulo, e com toda certeza ele não fez mais isso, como a gente vai ver ao longo da Bíblia, até nas cartas que Pedro escreveu, que ele não tinha nenhum tipo de religiosidade. Então é muito interessante a gente entender isso. Mas já caminhando para o encerramento,
O título, né, o estudo de hoje denomina-se A Credibilidade do Pregador. E é interessante porque o que Paulo está dizendo aqui desde o capítulo 1, agora no capítulo 2, e a gente já tinha falado sobre isso, sobre ter muita sabedoria de com quem nós... que tipo de pessoa a gente segue nas redes sociais, que tipo de pastor a gente ouve, que tipo de homem ou de mulher de Deus a gente dá ouvidos e de fato acredita. Então a gente precisa analisar a credibilidade daquela pessoa. Paulo está aqui tentando convencer os irmãos da igreja na Galácia de que ele tinha credibilidade para transmitir o verdadeiro evangelho. Então ele conta a história dele desde o início, lá no capítulo 1 do livro de Gálatas, e aqui ele vai dizendo novamente, lá no finalzinho, ele vai falar, olha, eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele está passando a credibilidade, uma confiança de que, de fato, o evangelho que ele trazia não era um evangelho criado por homens, e sim por Deus. E novamente batemos nessa tecla, como falamos no capítulo 1, como é importante nós termos sabedoria para analisar quem a gente ouve. Qual tipo de evangelho nós estamos ouvindo, qual a credibilidade daquele pregador. E isso me remete a um texto do próprio apóstolo Paulo, que é lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele diz para o seu discípulo ali, o seu filho na fé, Timóteo: o homem deve manejar bem a palavra da verdade. Mais do que isso, eu vou ler o versículo todo. Procura-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é importante nós buscarmos essa credibilidade, de onde vem, o que está sendo falado através da boca daquele pregador, daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. E porque muitos, infelizmente, são levados por falsos profetas, por falsas profecias, por palavras bonitas, por palavras de autoajuda, de motivação, mas que infelizmente não vêm de Deus, não vêm carregadas de poder, de unção, não vêm carregadas do céu, da glória de Deus. E é interessante também analisarmos isso, porque se nós, que também podemos ser, que somos pregadores, que ministramos a palavra do Senhor, nós precisamos ser dessa forma, ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que não tem do que se esconder, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos trabalhar com a verdade, independente de quem esteja nos ouvindo. A verdade, ela precisa ser pregada. Então nós também precisamos buscar essa credibilidade quando nós formos testemunhar, quando nós formos falar de Jesus, quando formos pregar, quando formos adorar, quando formos louvar. Nós precisamos buscar essa credibilidade, passar credibilidade para aqueles que estão nos ouvindo. Então isso é uma coisa muito séria sobre a credibilidade do pregador. Tenha muita sabedoria com qual pregador você escuta, você acompanha, você admira, e você também seja uma pessoa de credibilidade, uma pessoa aprovada por Deus para manejar a palavra da verdade, porque isso vai fazer a diferença tanto na sua vida como na vida de todos aqueles que te acompanham, todos aqueles que estarão te ouvindo. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.